Boa noite, todos e todas, amigos queridos do culto do Evangelho da Noite. Hoje vamos realizar o culto do dia 29 de junho de 2023. É a continuação do capítulo 15 de Marcos e nós vamos iniciar o nosso culto lendo uma página de harmonização, uma página para nos inspirar e nos colocar já sintonizados com o Altíssimo, tá? Vou botar aqui uma luz. E a página, aqui, é o livro Fonte Viva, e a lição 147, Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os indivíduos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto das almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras e arrasamento científico. Avançou a técnica de produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Meu amigo,
se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te em um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, mas algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, amor e felicidade, que o plano de carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e de justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus, graças a Maria, Mãe Santíssima, ao nosso patrono São Francisco de Assis e a egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões. Graças a eles. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos aos teus pés para agradecer a semana que tivemos desde o último culto e também, Senhor, para rogar que possamos ter esses próximos minutos envoltos na espiritualidade superior, amparado pelas egrégoras que foram conclamadas e todos aqueles outros trabalhadores espirituais que fazem parte desse culto, de forma que possamos assimilar os saberes aqui trabalhados e que ainda mais possamos levá-los para a nossa vida de relação. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 15. E hoje nós vamos ver aqui do versículo 15 até o versículo 21, tá? Versículo 15 ao versículo 21. E abrange 3 títulos dados pelo Pastorino, 3 títulos. Esses versículos de 15 a 21 foram agrupados em 3 assuntos, que é o versículo 15, sozinho, Pilato lava as mãos. Mas Pilatos, querendo satisfazer ao povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, flagelado, para que fosse crucificado.
Versículos 16 a 19, rei escarnecido. Os soldados conduziram-no para dentro do átrio, que é o pretório, e reuniram toda a corte. E o vestem de púrpura e, tecendo-a, lhe põe uma coroa de acácia. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! E batiam na cabeça dele com um caniço, e cuspiam nele, e dobrando os joelhos, o adoravam. Versículos 20 e 21. Simão o Cirineu. E quando o escarneceram, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com a sua veste, e o levam para fora para que o crucifiquem. E obrigam um passante, certo Simão Cirineu, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, para que tomasse a cruz dele. Então a gente está já naqueles momentos de final do julgamento. Pilatos entrega, embora Pilatos não tenha visto nada para prender Jesus, e muito menos para ter uma sentença de morte, Pilatos entrega ele para a guarda dele, Pilatos, porque, na verdade, os sumos sacerdotes não podiam fazer execução de ninguém, né? Embora tivessem, praticamente eram os servos e a sua guarda própria, que foi a que prendeu Jesus. Mas, como o religião não é a instância que mandava na cidade, eles têm que apresentar essas querelas, essas questões ao Estado. E aí o Estado vai se pronunciar. Nesse caso, tanto a instância do Pilatos, que é a mais imediata, que é o que estava ali administrando a cidade, quanto o Herodes, que era um tetrarca, aí Jesus foi mandado para o Herodes, e o Herodes, que comandava uma região, né, 4 cidades, ele também não viu nada que condenasse Jesus, sob o ponto de vista da administração. Mandou de volta para Pilatos, e o Pilatos tentou soltá-lo com o perdão de Páscoa, né? Isso já não passou a existir agora não para Jesus, já existia antes. Que aí o governante podia dar uma absolvição. E aí eram 3, né? Então era Jesus e mais 3. Sendo que, o que se sabe, os outros 3 estavam condenados e tinham punição, estavam julgados e condenados. No caso, condenados à morte. E o Barrabás, ele tinha uma condenação brabíssima. A gente não sabe da condenação dos outros 2, que entraram para a história como sendo ladrões, né? Que aí tem aquela história do bom ladrão, mau ladrão. Mas no caso de Barrabás não era ladrão, ele era o crime dele pelo qual ele foi condenado era um dos mais terríveis, que era o crime de sedição, de ter organizado e incitado o povo contra o governo, e durante esses eventos da sedição houve um homicídio, que parece que foi imputado para o Barrabás. Aí, no entanto, você vê, né? O Pilatos já botou Jesus e o Barrabás, porque o Barrabás não tinha nem mais como apelar
em favor dele. Ele já estava condenado, tinha homicídio, foi contra Roma. E aí, bom, eu vou botar aqui um deles, um judeu, né? Jesus e a família eram judeus praticantes, né? Vou botar um judeu e vou botar um outro que é comprovadamente julgado com sentença, é culpado. E aí, ninguém fala se o Barrabás era judeu ou não, mas é claro que não era, senão isso também entraria, né? Então, quer dizer, nem judeu era, mas aí vocês sabem, né? Ali aquela turba, a maioria eram os próprios servos do Caifás e os soldados da fortaleza do Caifás foram incitados para falar, e diz que até os sacerdotes, não o sumo sacerdote, que é Caifás, que não está aí, mas os sacerdotes comuns começaram a puxar o couro para condenar Jesus e libertar Barrabás. E aí foi o que foi feito, né? Inclusive, na vez passada vocês viram, né? Mas aí ele pergunta em várias instâncias: vocês querem que solte quem? Barrabás. Ué, e o que eu faço com esse outro que vocês chamam rei dos judeus? Crucifica-o. Aí ele, o Pôncio Pilatos, vai tentando, né, soltar. Mas vamos lembrar que ele também recebeu lá um aviso, ele já estava lá na questão do julgamento, ele recebe um aviso da mulher que teve um sonho premonitório que dizia que ele não deveria se envolver em querelas de judeus, nesse dia aí específico. Ou seja, é uma probabilidade de que ele, de repente, tivesse dado perdão para Jesus e soltasse Jesus, né? Ele mesmo já meio afeito às ideias do cristianismo. A mulher era cristã, a mulher do Pôncio Pilatos. Mas isso era um outro costume, que é uma crença ligada à crença dos anjos, e que você, quando sonhava com coisas, era um anjo te sugerindo, e geralmente eles faziam, tá? Isso vem lá do Antigo Testamento, que permanece até hoje no muçulmano, com os muçulmanos, tá? Muito forte essa culto aos anjos, né? Eu estou falando culto, mas eu não sei exatamente como é que cultua anjo. E esses anjos aí, não é o anjo que a gente tem na Igreja Católica, não, que é um anjo anjo da guarda. São esses arcanjos, né? São anjos celestiais ligados a Deus e à criação do mundo. Entendeu? E aí ele pega e entrega. Aí o que eu já achava isso, o Pastorino também fala. Realmente o Pilatos vai ter menos culpa nisso. Vai ter menos, eu não sei de nada, estou analisando à luz da doutrina espírita, mas eu nunca li nada e não sou médio de receber essas coisas, mas assim, tem uma culpa do Pilatos, que ele, vamos ver aqui o negócio, peraí. E aí, qual é o seu Era só um instantinho aqui, para ajeitar esse negócio aqui. Então a gente está vendo que Pilatos tem culpa, porque ele poderia soltar. Então ele tinha essa possibilidade na mão dele. Mas quem condenou, quem arma a situação, quem vai empurrar Jesus para a condição
de ser crucificado são os principais do templo, o sacerdote, Caifás, e os principais do templo. E então, nessa história toda, por exemplo, Judas não vai absolutamente ser culpado, ele está dentro de uma missão, né? Entende? O próprio Herodes, então, está até fora dessa instância, né? Ele nem está sabendo de nada, recebeu o Jesus e disse que por ele soltaria. E tem o Pilatos também na mesma condição. Agora a gente vai ver, aí ele vai entregar o Jesus, que é o rei escarnecido, que são os próximos versículos 16 a 19. Aí ele entrega lá para a soldadesca, que aí eles estavam acostumadíssimos a fazer crucificação, né? Faziam com frequência. Mas sempre opositores de Roma, né? Ou bandidos assim, né? Ou ladrões que fizeram delitos para o Estado, para Roma. Geralmente não é um delito religioso como esse, até porque o próprio Estado não era teocrático. Os soldados conduziram-lhe para dentro do átrio. O julgamento era em praça pública, né? Que é o pretório. E reuniram toda a corte. E o vestem de púrpura e, tecendo-a, lhe põe uma coroa de acácia. Pegaram lá um ramo da acácia, porque a acácia no tronco não tem espinho. São os ramos compridos. E aí eles pegaram e teceram, assim, fizeram, né? Foram trançando a acácia para fazer uma coroa. E começaram a saudá-lo, puseram a púrpura, o manto, que provavelmente já era do Cristo, que é esse manto que depois eles vão tirar a sorte lá na cruz. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Ele vinha sendo tratado assim, né? Rei dos Judeus. Embora nem a sinagoga, nem os sacerdotes e nem o próprio Cristo, digamos, tivessem em algum momento sugerido esse nome, né? Porque ele justamente diz que não é um rei desse mundo. O problema é que na hora que diz que não é um rei desse mundo, então você pode ser um rei dos judeus do outro mundo. E eles eram romanos, eles não estão sabendo nada disso. E começaram a saudá-lo. Então, por isso que o título é Rei Escarnecido. E você vê, isso tudo aí não tem nada a ver com a condenação de Pilatos, nem mesmo o pessoal lá da sinagoga. Não pediram para fazer nada disso. Isso é coisa dos soldados. Né? Os soldados conduziram-no para dentro do átrio, que é o pretório, e reuniram toda a corte. E o vestem de púrpura e, tecendo a coroa de acácia, botam nele, e aí começam, aqui em Marcos não destrincha, mas lá em Lucas diz que deu também um cajado para ele ficar segurando, com um manto púrpura, né, nu, porque no ritual lá de flagelação, inclusive até dos judeus também, diz que a pessoa vai enfrentar a flagelação nua. Então é nu com o manto púrpura, um cajado e a coroa de espinho. E aí começam a passar na frente deles os soldados. Os soldados, os servos do sumo sacerdote, aquele povo que votou para ele ser crucificado. Salve, Rei dos Judeus, escarnecendo-o. E batiam na cabeça dele com um caniço, que é o caniço que estava na mão dele, que lá em Lucas ele explica que depois, nessa de fazer o escárnio,
eles tiram o caniço da mão do Jesus e começam a bater na cabeça, mas é bater na coroa de espinho, para os espinhos efetivamente serem enfiados na carne. E cuspiam nele e, dobrando os joelhos, o adoravam. Continuando o escárnio. Você veja bem, esse povo aí, né, não era judeu, mas deve ter ouvido falar que justamente um dos crimes dele é dizer que ele era filho de Deus, né? E não passava pela cabeça de ninguém, acho que ninguém pensou, e se ele for mesmo? Eu estou ferrado. Acabei de arrumar uma briga com o filho de Deus. Só que também, conforme vai avançando as coisas, e ele vai sendo preso e posto numa situação de escárnio, os caras mesmo vão pensando, claro, porque é o que vai acontecer quando Jesus já estiver lá pregado na cruz e um dos ladrões vai falar, ué, você não é filho de Deus? Tira a gente daqui. Então eles foram ganhando, né? Você vê que tá num crescente. Então já está cuspindo e aí já está batendo nele. E aí ele sai. Agora versículos 20 e 21, Simão Cirineu. Simão o Cirineu. E quando o escarneceram, cuspiram-lhe, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com a sua veste e o levaram para fora para que o crucifiquem. Agora eles vão tirar ele lá do sinédrio, já foi escarnecido, vilipendiado, e agora vai começar a Via Crucis, tá? Que seriam os 500 a 600 metros entre esse palácio aí a pretoria do Caifás e até lá onde é o Gólgota, tá? E aí ele vai carregar a cruz, não a cruz inteira como tem na iconografia europeia. Todo mundo que desenhou Jesus com aquela cruz. Não era a cruz completa. Eles levavam as traves, né? Ficavam já lá na montanha. Já tinha um buraco e elas ficavam colocadas dentro do buraco cavado. O travão vertical. O que o condenado levava era o horizontal, aonde ele vai ser pregado assim, com as mãos abertas, tá? Então, lá na montanha, já tem lá a parte vertical. Ele vai levar aquele travão. Aquele travão, mas não era uma coisa leve, né? Os estudiosos calculam que ele tinha de 2,30 metros a 2,60 metros. Eu tô achando muito, porque era todo mundo pequenininho, mirradinho, não comia proteína, era um povo todo baixinho, deviam ter 1,40 m, 1,5 m, as mulheres 1,40 m, os homens 1,5 m, todo mundo fraquinho, não comia tanta carne assim, né? E sujeito a todas as doenças. Quando uma criança tem a doença, ela para de crescer. Então eu não precisava de 2,30 metros. Eu estou abrindo meu braço aqui, mas eu sou uma pessoa grande, tenho um braço grande, né? Para um ocidental hoje em dia, talvez essa metragem aí fosse mais verossímil. Bom, mas aí isso é coisa dos estudiosos. 2,30 metros a 2,60 metros. E aí era um tronco grosso, que aí, né, botava a árvore abaixo para aproveitar a madeira, né? E aí não fazia um cambeto não, até porque o cara ia ficar preso lá, né? Ele vai ficar suportado nessa trave. Então, eles calculam entre 50 e 60 quilos, o tal do tronco. Mas, o que acontece? Eles já escarneceram o cara lá dentro. Ele vai ter que arrastar isso, e ainda tem uma pequena subida que o Gólgota
é uma pequena subida, né? Mas é uma subida. Então Jesus vai ter que levar esse negócio. E aí, de repente, eles lembraram que o que vai ser vilipendiado não pode ficar completamente no bagaço, não, porque é para ele resistir. Depois que ele for crucificado, ele não morrer logo, não, porque isso é um castigo, então pressupõe um sofrimento. Então, ele tem que sofrer lá em cima, entenderam? E aí, por isso que eles inventaram essa história e obrigaram um passante, né, certo Simão Cirineu, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, para que tomasse a cruz dele. Aí, alguns dizem que, nessa narrativa de Marcos, tomasse a cruz, Simão Cirineu carregou. E todos são unânimes que ele não foi assim. Jesus foi na frente segurando o travão e o Cirineu atrás, não. O Cirineu entrou atrás, não lá na outra ponta atrás. O Simão Cirineu entrou atrás de Jesus, colocando o travão também no ombro e ajudando e praticamente carregando. Todo mundo agora está mais para o lado que ele carregou um pedaço, né? Que era justamente para aliviar Jesus, para Jesus ter gás de ficar lá vivo na cruz. Por quê? Que a tradição, o cara era crucificado, inclusive tem aquele lugarzinho assim para botar pezinho, para ele apoiar o pé na cruz. Aquilo ali é para ele durar mais. Então era comum o cara às vezes ficar 3 dias lá vivo. No caso de Jesus, isso são 3 horas da tarde. A hora que ele chega lá e é crucificado. Ele só vai ficar até um pouco antes das 6. Porque justamente tinha que ser feito o sacrifício do cordeiro antes das 18 horas, que aí já seria sábado. Não poderiam fazer mais nada. Os outros 2 bandidos ninguém fala. Eles também carregaram os travões dele, também ficaram lá. Ao que tudo indica, os outros 2 bandidos, ladrões, né, ficaram lá. Que Jesus é retirado. Eles não queriam comprar briga com o povo, que Jesus era bem quisto, por causa das curas. Então eles não queriam que o povo chegasse para a Páscoa e visse lá o Jesus crucificado. Provavelmente os outros 2 ficaram lá, que eram ladrões comuns que ninguém conhecia. Então ainda tinha isso, tá? Eles não queriam crucificado fazer nada durante a festa, onde os judeus estavam todos lá. Justamente os judeus que moravam ali em volta e que tinham sido beneficiados pelas curas. Olha isso. Poderia ter uma revolução, entendeu? Roma ia ficar mal. E esses soldados, eles são empregados do Estado. Eles foram para casa depois de ter feito a coroa de acácia, de espinhos. Não, no texto não está de espinho, não, está de acácia. Mas ali todo mundo sabe que a acácia tem os espinhos. E depois ter batido na coroa para fincar os espinhos na testa, na cabeça. Depois ficaram desdenhando, né? Escarnecendo, salve rei dos judeus, cuspiram nele, aí se dobravam de joelho na frente dele, o adoravam, né? Esse povo todo foi para casa e dormiu muito bem de noite. Isso aí eu não vou dizer que eles faziam isso com todos, porque eles estão fazendo mais porque eles sabiam que Jesus era aquela figura idolatrada. Então tinha um prazer mórbido, né? Mas se eles quisessem fazer nos outros presos, também fariam, mas não tinha graça nenhuma fazer nos outros. Então, eles estavam fazendo, assim, eles não tinham dor de consciência nenhuma. Eles não sabiam quem era Cristo, voltaram para casa e dormiram. Sabia? Agora, quem saiu bem foi o Simão Cirineu,
porque é Simão, o Cirineu, que é pertencente à cidade de Cirene. E aí ele estava vindo e ele não falou nada, ele foi que nem Maria, aceitou a missão. Por isso que até hoje todo mundo fala, o Simão Cirineu certamente recolheu dessa postura dele na terra para com o Cristo, que ele também não sabia quem era, que era filho de Deus, não sabia que estava ajudando o filho de Deus. E ele foi de boa índole e prestativo e realmente ajudou esse condenado que estava sendo apenas... Ele não sabia quem era. Ele ajudou um condenado que estava sendo vilipendiado. Esse daí ficou bem na fita, hein? É por isso que todo mundo fala a figura do Simão Cirineu, né? É por isso. Porque ele fez de coração, ele fez ajudou mesmo, não com interesse nenhum, né? E depois lá, quando já tiver crucificado, vai ter o que o pessoal chama de bom ladrão e mau ladrão. Não é bom ladrão, é o ladrão com noção e o ladrão sem noção, né? O com noção, ele fala, o outro fala, você não é filho de Deus, tira a gente daqui. Aí o com noção fala, mas ele nem julgado foi, ele não... Nós somos ladrões, assim. Quando a gente fez, a gente sabia que podia acabar assim, mas ele nem julgado foi, né? Aí ele fala com Jesus, Senhor, por favor, estarei contigo, lembra de mim quando você estiver lá no seu reino, né? Aí ele fala, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Então é isso aí. Vamos passar para o nosso passe. Se coloquem de maneira bem confortável e imaginem o seu anjo da guarda dando um passe, a equipe do Evangelho da Noite, dando um passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus, agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender os reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão
para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e a equipe do Evangelho da Noite, que possamos, Senhor, ter sido visitados por essa equipe, ter tido os nossos templos, que são os nossos corpos, sanitizados, e também o nosso lar físico e espiritual possa ter sido ungido, saneado e higienizado, sanitizado. Senhor Jesus, que todos aqueles que moram na nossa casa, que compartilham conosco o EON, essa senda, os nossos vizinhos, que todos que estão no raio de alcance desse culto possam ter sido atendidos. Jesus Cristo, ilumina essa humanidade encarnada e desencarnada. Tão humildemente enviamos um quanto de luz para a transição planetária, para a saúde do planeta Gaia e para as mentes e os corações dessa humanidade tão perturbada, tão revolucionada, tão convulsionada. Jesus Cristo, envolve ainda, Senhor, todos esses líderes espirituais, que eles possam ser bem orientados, bem amparados, bem protegidos e bem conduzidos, inspirados. E também, Senhor, envolve e unge todos esses líderes físicos mundiais, presidentes, governadores, prefeitos, pessoas que trabalham em órgãos internacionais. Jesus Cristo, envolve-nos hoje e sempre. Abençoa também a equipe do Evangelho da Noite, todos esses trabalhadores. E agora vamos fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas intenções e as nossas demandas. Jesus Cristo, Senhor, dá-nos então a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que todos nós possamos ter uma boa semana, envolta nas melhores vibrações e acompanhado de toda essa espiritualidade maravilhosa que nos protege e sempre torce por nós. Boa semana para todos.